nosso balanço especialista de hoje. Está ele aqui para a gente falar de assuntos interessantes. Tudo bem, doutor? Como é que está? Carlos Fruit. Falei certo? Falou certinho. Uma hora eu acerto esse sobrenome do doutor aí. O nosso balanço especialista está no ar. Vamos lá, voltando aqui, doutor, vamos lá para a gente poder bater esse papo. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Bom, Outubro Rosa, a gente já começa a falar sobre câncer de mama, mas assim, já é um assunto plenamente difundido. A gente já sabe assim que essa campanha de conscientização do Outubro Rosa, principalmente para alertar as mulheres, né, que a gente sempre tem aqui, sobre essa importância da prevenção e diagnóstico que a gente tem sempre acaba reforçando aí, né, do diagnóstico precoce do câncer de mama. E segundo o Ministério da Saúde, para cada ano, né, cada ano do triênio aí de 2023 a 2025, por exemplo, são estimados 73.610 casos novos de câncer de mama no país. Só em Ribeirão Preto, para vocês terem ideia, entre janeiro de 2024 e junho de 2025, 281 mulheres tiveram diagnóstico de câncer de mama através de exames feitos pelo Sistema Único de Saúde. E claro que a prevenção é fundamental, por isso que nós vamos fazer esse bate-papo aqui com o Dr. Carlos Fruit, que está com a gente, que é oncologista. Doutor, vamos lá, um assunto que já é plenamente difundido, as pessoas já têm consciência, as mulheres principalmente. Como é que a gente pode trabalhar um viés aqui importante? Porque sintomas, autoexame, isso já é plenamente difundido, né? Então, a gente entrou aí talvez um dos meses de maior apelo aí em relação ao combate ao câncer, né? A gente tem vários meses aí simbólicos, né? Em combate aos mais diversos tipos dessa doença. E outubro, sem dúvida nenhuma, foi o primeiro que motivou, né, essas campanhas. Então, como você mesmo falou, né? O câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres, disparado, é o câncer que mais, em números absolutos, mais matam, né? Tanto no Brasil quanto no mundo, porque o número de casos é muito grande. E o que a gente vê hoje é uma maior conscientização, né, em relação à população feminina a respeito dessa doença, né? Então, antigamente a gente tinha aí uma certa dificuldade das mulheres em relação à negligência, né? Então sentia alguma coisa diferente ou notava alguma coisa diferente na mama ou embaixo do braço, achavam que aquilo ali era normal, que aquilo ali ia desaparecer, enfim, e aquilo não desaparecia, conforme o tempo ia passando, aquilo só ia aumentando, e a gente sabe que quanto, né, a gente descobrir de uma maneira maior, bem menores as chances de cura. Então, eu acho que falar um pouquinho sobre prevenção, sobre tratamento precoce, isso tudo faz parte para a gente conscientizar sempre cada vez mais a população e a procurarem os médicos na hora certa. Doutor, a gente estava falando o seguinte, conscientização, autoexame, não ter medo do diagnóstico, quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar, mais facilidade nós teremos numa possível cura, né? Isso tudo também a gente já tem ciência. Agora o senhor estava me falando fora do ar aqui a questão da idade, né? Que começa a ficar muito preocupante. 50 anos era uma idade, agora começa a baixar um pouco mais, inclusive o governo já tem trabalhado aí com uma expectativa diferente. Queria que você explicasse isso para a gente, até para as pessoas poderem entender. Exato. Então, de maneira geral, Rodrigo, o que a gente está vendo na prática e os dados científicos têm mostrado para a gente é um aumento no número de casos de câncer, e aí de uma maneira geral, tá? Falando de câncer de intestino, né? De maneira geral, na população mais jovem, né? Então, antigamente a gente tratava o câncer como uma doença do idoso, né? Então, acima dos 60, 65 anos e tal. A idade ainda continua sendo fator de risco, talvez o fator de risco mais importante para o desenvolvimento da doença, mas a gente vê no consultório cada vez mais pessoas jovens com diagnóstico, e o câncer de mama não é diferente. Então, é muito comum a gente ter pacientes na faixa etária dos 40 aos 50 anos com a doença, eventualmente até mais cedo, né? Então, o que o Ministério da Saúde, o que as principais sociedades recomendam hoje, e a partir de agora de setembro isso vai estar validado, né, agora, inclusive no Sistema Único de Saúde, a idade para começo do rastreio em relação ao câncer de mama com a mamografia, que era 50 anos, hoje é 40 anos. Então, as mulheres têm que lembrar disso, não adianta, não vamos esperar chegar até os 50 anos para procurar um ginecologista para fazer o exame preventivo da mama. Hoje a recomendação é a partir dos 40 anos, dos 40 aos 75 anos,
todo ano, todas as mulheres devem fazer a mamografia. E o Sistema Único de Saúde, que é o nosso maior gargalo, né? O nosso maior problema hoje não é na nossa saúde privada, né? No consultório, dos convênios particulares. O grande problema hoje é saúde pública, Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde já tem que incorporar isso a partir dos 40 anos. Bom, aquelas regrinhas básicas sempre valem. Autoexame, qualquer alteração, né? Não tenha medo, procure imediatamente o médico. Algo que é fator de risco, você estava falando de sedentarismo, né? Genética, isso também, se tudo tiver na mãe, que a gente se tiver, já né? fala, né, Rodrigo? Isso. Em relação a alguns outros tipos de câncer. Então, combate de perto em relação à obesidade, ingesta absurda de bebida alcoólica, não fumar, sedentarismo, combate ao sedentarismo, então, atividade física regular, né? E lembrar que quando a gente procura, a gente acha, né? E quando a gente acha, a gente cura. A gente aumenta muito o risco, a chance da cura, né? E só mais uma coisinha que eu acho importante é que a maioria dos nódulos que aparecem nas mamas das mulheres não é câncer. Olha, isso é importante. São nódulos benignos, tá? Então, não é porque a gente sentiu alguma coisa, vocês sentiram alguma coisa, algum carocinho, que aquilo é câncer. Não, mas precisa ser investigado. Porque se for, a gente vai conseguir combater no começo. Isso é fundamental, gente, até para vocês terem aí uma palavra de um especialista falando sobre isso. Doutor, vamos lá, minha mãe teve câncer de mama, quase morreu, ou perdi minha mãe por causa de câncer de mama. A prevalência de eu ter, ela é grande, o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que me cuidar? Então, em relação a risco familiar, né, sim, parentes de primeiro grau que tiveram a doença têm um risco aumentado de ter. De novo, não significa que vai ter. A sua maior chance é não ter, mas quem tem familiar de primeiro grau, existe um risco aumentado em torno de 3 a 4 vezes em relação à população geral. Entendi. Então, essas mulheres precisam ficar mais atentas ainda. Então, discutir com o seu ginecologista, a partir ali dos seus 20, 25 anos, discutir individualmente se há necessidade de fazer algum exame, se não há, né? E um outro fator importante é a questão genética. Então, nós temos que tentar diferenciar o que é história familiar do que é mutações genéticas. Então, a gente tem algumas síndromes genéticas, mais famosas dela é aquela da Angelina Jolie, que ficou famoso ali no começo dos anos 2000, né, 2010 mais ou menos, que a família dela tem uma mutação genética, num gene chamado BRCA, que aumenta assim e muito. A família que tem essa mutação, a mulher tem uma chance de em torno de 80% na vida de desenvolver câncer de mama. Então essa mulher tem que ficar muito mais em cima do que a população geral. Mas isso não é a maioria. A grande maioria dos casos de câncer de mama são esporádicos, são não genéticos, vamos dizer assim, né? Bom, o importante que nós estamos vendo aí é não ter medo do diagnóstico, é realmente em casa já começar a fazer, né? Estamos até mostrando o vídeo aqui, autoexame, como é que é feito todos os procedimentos, busque orientações, isso é importante, consulte o seu médico e cuide-se, né? Porque o nosso objetivo aqui é a gente alertar a doença, a gente falar sobre isso, mas mais do que isso, o Dr. Carlos Frutti está aqui para, né, orientar o que? Tem cura quando é detectado logo no começo, quando é diagnosticado logo no começo. Doutor, vamos lá então para a gente finalizar com aquelas regrinhas básicas que a gente tem aí, o que a mulher deve fazer, então só para a gente reforçar como prevenção. Então, vamos tentar separar o que é prevenção primária de prevenção secundária. Prevenção primária é tudo aquilo que são fatores modificáveis que eu tenho que fazer durante a vida para evitar com que a doença apareça. Então, de novo, controle de peso, combate à obesidade, ingesta de bebida alcoólica, combater o tabagismo e sedentarismo, basicamente isso, né? Tem algumas outras coisas que são um pouquinho menos comuns. Em relação à prevenção secundária, que é o quê? A partir do momento que eu vou ter a doença ou que eu tenho a doença, eu tentar diagnosticar ela de maneira mais precoce possível. E aí o principal exame é a mamografia. Hoje, para a população geral, a partir dos 40 anos até os 75 anos, todos os anos mamografia. O autoexame é importante? Ele é importante. E a gente tem que estimular as mulheres não a partir dos 40 anos a fazer autoexame. Então, isso tem que ser discutido em casa, já desde a adolescência, ou então quando a menina entra naquela fase de adulto jovem. Por quê? Porque ela tem que se conhecer, ela tem que conhecer o que é o corpo dela normal, para que se
pareça alguma coisa que não faz parte da normalidade, ela já saiba que aquilo não é e ela vai buscar ajuda. Doutor, a gente falou no começo que é muito difundido, a gente sempre fala sobre as orientações, sobre o que fazer, como buscar. Isso tem ajudado no número de câncer, porque a gente percebe que esses casos, eles surgem mesmo, né? Eles vão aparecer sempre, é uma doença terrível para a mulher. O que você tem sentido no consultório? Por mais que se tenha difundido essa orientação, essa prevenção, esses casos estão conseguindo ser controlados ou realmente, olha, quanto mais está vendo, mais está surgindo? Assim, é claro que quanto mais se procura, mais acha. Então, hoje as mulheres, elas têm muito... As mulheres não, né? A população em geral tem muito mais conhecimento, tem muito mais acesso a informações, tem aí televisão, internet, essas campanhas. Então, acaba que as pessoas hoje conseguem, né, ter mais e procurar, ir no médico, etc. A gente ainda está longe de conseguir detectar essa doença de maneira precoce do jeito que a gente quer, né? Porque a nossa ideia é detectar todo mundo de maneira precoce. Qual que seria o ideal hoje, doutor? Não, a questão é problemas que a gente tem talvez no nosso sistema de saúde, principalmente o Sistema Único de Saúde, onde infelizmente não consegue ainda abordar a quantidade de mulheres que precisam e têm indicação de fazer o exame naquele momento correto. Então, isso acaba deixando passar, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a saúde da Inglaterra, a gente vê que é um absurdo, né? Então, ali eles têm, se eu não me engano, mais de 95% das mulheres fazendo exame todo ano certinho, porque lá eles têm estrutura para isso. Aqui a gente ainda não tem, mas a gente espera que um dia a gente consiga criar essa estrutura para que as mulheres sejam diagnosticadas numa fase cada vez mais precoce e que 95% delas, pelo menos, consigam curar da doença. Bom, é isso. Então, a ideia é essa, né? Você conversar entre famílias, incentivar esse toque, esse autoexame, qualquer dúvida, procure, né, um médico, faça os exames, que é fundamental, porque o doutor, mais uma vez, reforçando aqui, quanto mais cedo a gente descobre, mais fácil vai ser para a gente tratar e, quem sabe, alcançar essa cura que é fundamental. É isso, né, doutor? É isso. Muito obrigado, doutor. Conseguimos esclarecer os principais pontos. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez pela orientação, falando aí sobre o Outubro Rosa. Então, mulheres, cuidem-se aí, porque o nosso Balanço Especialista foi feito hoje para vocês.